Hariom, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fé, Axé e Acarajé. E o podcast de hoje vai falar sobre habilidades. Então, na nossa caminhada, nós vamos partir, de raciocínios, mais básicos, e a gente vai incrementar e falar um pouco dessa maturidade que é adquirida com as nossas habilidades e como existe essa relação de maturidade com habilidades. Óbvio que tudo depende da experiência, e do desafio que você quer seguir, do caminho, mas eu espero que a gente chegue num lugar onde você perceba que para ter maturidade nas habilidades, você precisa de mais experiências, transformar conhecimento em sabedoria, sair da teoria um pouco e ir para a prática e perceber que aquilo que você estuda é aquilo que você percebe fora, O que você estuda dentro, que você quer aprimorar, são essas tarefas que vão sendo aprimoradas na medida que você vai se lançando ao mundo, E por isso eu vou falar também um pouco sobre as conexões. E toda conexão no mundo, eu acredito que passa não só pelo elemento ar, que está em todo lugar, é tudo que permeia espaço, e em seguida a água, porque a água é um excelente condutor, E se a gente tem água no corpo da gente, a gente se conecta melhor. Quando a gente está desidratado, é exatamente o oposto, percebe? Então, veja que não é porque o nutricionista ou a medicina moderna fala que você precisa estar hidratado. É porque essas observações já são feitas antes mesmo da ciência permear o nosso universo moderno, vamos dizer assim. Não era chamado de ciência, mas era observação. Então, a gente já sabe disso há muito tempo, a gente sente isso há muito tempo. A gente vê água e quando está com sede, a gente vê a água e não consegue resistir de ir lá tomar um banho, beber ela, ingerir ela e tudo mais, tá certo? Então, observa a tua sede, Às vezes é só água. Beleza? Então, durante meus estudos, eu segui vários métodos e eu quero compartilhar essa simples solução que vai melhorar a sua ingestão e absorção de alimentos. Corte o consumo de água 10 minutos antes da sua refeição, exceto se for uma quantidade para ingerir um suplemento ou medicação. O importante é beber o mínimo possível e o suficiente para não engasgar, no caso das pílulas, Por que isso? Porque a água dilui o ácido do seu estômago e não permite que você consiga digerir a sua refeição efetivamente. Então, corte o consumo de água pelo menos 10 minutos antes e depois espere por aproximadamente 1 hora após sua refeição até que você comece a hidratar seu corpo novamente. Caso sinta um pouco de sede, tá tudo bem. Mas, idealmente, durante as refeições, você está ingerindo frutas e vegetais e outros alimentos que já contêm água. É importante você ter alimentos caldosos, principalmente num período mais seco, quando a natureza está mais seca aí na sua região. Água, dentro dos alimentos também existem, dentro das composições químicas. Muitos alimentos são bastante úmidos, vamos dizer assim, densos, A água tem uma densidadezinha maior do que o ar e é ela que dá também a densidade, não só o elemento terra do alimento, tá certo? E de certa maneira, você ingerir, também esses nutrientes, que é muito importante, não é só na água que tem a importância, mas nesses nutrientes que tem dentro dos alimentos que você está ingerindo. Eu acredito que você faça uma dieta balanceada, Então você vai adquirir a água e é essa água que está ali dentro, já misturada com esses nutrientes, que vai ser absorvida. Então você vai absorver esses nutrientes e eles vão reduzir a sua sede também.
Então, por isso que água só não mata a sede. É a água nutrida que vai matar a sede. Então, vale olhar aí o feijão com caldo, né? Você enriquecer o caldo do feijão, batendo um pouco do tempero, né? Do refogado. Você colocar ali coentro, salsa, cebolinha, você colocar cebola, alho e bater aquilo ali, fazer um suco, porque aí o seu corpo vai absorver melhor, né? E já vai absorvendo, inclusive, pela passagem no intestino, não vai precisar chegar no estômago para absorver tudo, tá certo? Então, por isso que a água faz parte e é muito importante em uma dieta balanceada, beleza? A palavra em sânscrito para a Índia quer dizer Bharat. E o significado de Bharat é muito interessante. Ele vem da raiz Bhairatam. Ba significa luz, brilho ou esplendor. E nesse caso a luz quer dizer também conhecimento, sabedoria ou iluminação pessoal. E uma sociedade que foi construída através desse fundamento é uma sociedade rica. Essa sociedade se torna rica financeiramente, indo um pouco mais além, uma sociedade rica socialmente e culturalmente, porque ela desenvolve essa habilidade do significado da luz, do brilho e do esplendor. Vamos lá que daqui a pouco vai fazer sentido. Ela pode ter derivado da palavra sânscrita Bharata, sem o M no final, né? Que, na verdade, você pode falar até Bharat, né? Bharata, né? Que significa fogo, ou ter descendido do rei indiano Bharata, que aparece na mitologia hindu como um ancestral. O nome Bharatvarsha, ou Reino de Bharat, também é mencionado em alguns textos antigos. Isso aqui é só para esclarecer, tá, gente? Que eu sei que tem gente que fica questionando, que vai ficar falando. Se tiver mais informação, manda pra gente, tá certo? Que a gente vai acolher tudo que vocês mandarem aí nos comentários, tá certo? Então vamos lá. Como a maturidade, ela é algo que a gente precisa construir dentro da gente, né? A gente vem com ela, mas a gente precisa fortalecê-la como um músculo, né? Eu vejo da seguinte maneira, né? Como meus estudos aqui me trouxeram, né? A maturidade é um conjunto de referências e sabedorias que você carrega em função daquilo que você já viveu e aprendeu experimentando um aglomerado do nosso passado, da nossa resiliência. As dores que você superou também te dão maturidade. Tem a ver também com a capacidade que você tem de lidar com o desconhecido. É nesse lugar que eu quero que você vá, tá? Procura aí essa energia dentro de você que a gente vai chegar lá. Se você soubesse o que está fazendo, então você estaria estagnado. Em razão que isso significa que você não estaria fazendo nada de novo. Então, se você vai fazer algo novo, isso seria o catalisador dessa experiência. Veja a presença da palavra dor, né? Eu adoro, né, quando tem essas coisinhas assim. Vamos lá. Catalisador, né? Então, porém, em catalisador, a palavra cata não tem significado por si só, mas é parte da palavra catalisador que vem do grego catálisis, que significa deformação ou destruição. Olha só a presença de Shiva, né? Dentro desse contexto. No contexto de um catalisador, catálise refere-se ao processo de acelerar uma reação química pela presença de uma substância que não é consumida no processo. Destruir e deformar causam dor. Uma dor subjetiva, mas não deixa de doer por isso. Voltando ao que eu quero apresentar, realizar algo novo seria o catalisador para o crescimento.
Então, não adianta querer crescer ou transformar algo e, ao mesmo tempo, você saber o que você está fazendo o tempo todo. Por exemplo, você vive uma vida dura para construir seu caráter. Você tem uma vida fácil, você vai ter um caráter medíocre, amodesto e pequeno, porque tudo veio fácil até você. Se você quer crescer ou se transformar, você quer dificuldades, porque elas geram crescimento. Se você quer algo, terá que pagar o preço por aquilo que você quer alcançar. O preço não é injusto ou justo. Ele é o que é. Seja ele algo material, físico ou metafísico. Ah, Bernardo, você faz essas pausas aí depois que você fala. Mas o que é que você quer dizer com tudo isso? Cara, eu só quero que você pegue o fio da meada, tá? Porque o dia que você dá conta e sente que as intuições ignoradas em silêncio são as que mais fazem ruído no final, quem sabe você vai querer mudar um pouco mais as coisas e não esperar que elas mudem na sua frente para você começar a agir. Nós devemos ser mais pacientes e menos tolerantes. Quando eu estava reformando minha casa, eu solicitei orçamento da instalação da internet e cabos de CFTV, coaxiais, modem, etc. Só que no meio do orçamento começou a aparecer deficiência da capacidade dos itens orçados na minha compra. Tá? Eu liguei para o dono da empresa e educadamente questionei o porquê estava tudo subdimensionado, né? Essa etapa da obra eu já estava com o dinheiro mais curto e eu estava vivendo outros projetos, inclusive. Eu não estava parado ali mais, porque a parte mais projetiva da construção eu já havia passado. Então, era realmente passar o cabo pelo duto que já estava lá assentado, né? E aí eu intuí que precisava ligar para ele para saber se esse aumento no custo da instalação iria mudar toda vez que a pessoa fosse lá em casa e realizasse uma etapa desse orçamento, né? E questionei também porque outros itens não estavam constando no orçamento, sendo que tinha projeto, dimensionamento, tudo no processo. Tudo feito de maneira educada. Tá? Sem levantar a voz, com muito respeito e louvor pelo trabalho do próximo, né? Então, uma vez que eu falei com o dono da empresa, né, o empreendedor, ele se prontificou a olhar o orçamento pessoalmente com sua equipe técnica. A gente fechou um valor, ele admitiu que havia subdimensionamento e o contrato foi cumprido e tudo acabou bem. Mas eu precisei ser paciente para ter essa conversa com ele. E não pense que ele não se ofendeu, porque nem do setor de vendas ele né? E tem aquele pessoal da empresa que é feito para acolher, né, a dor do outro. Mas é óbvio que ele ficou muito preocupado com o que tinha ali, né? Com o que a empresa dele estava oferecendo. E porque dentro desse orçamento especificamente, que era uma coisa muito comum para a empresa dele, que era acostumada a projetos dessa dimensão e desse porte, né? O que eu quero ressaltar aqui? Ele ficou chateado porque ele não tem a simpatia do pessoal de vendas, mas ele tem as qualidades de um dono que quer proteger a idoneidade do trabalho dele. Mas tudo se diluiu quando ele viu que estava errado. Eu havia certa noção da capacidade de equipamento do meu projeto na época, pois eu havia discutido com as pessoas conhecedoras a respeito disso. Busquei muita informação sobre isso, afinal de contas era um projeto pessoal também, né? E isso me ajudou a ser paciente e não tolerante. Se eu tivesse sido tolerante, talvez até hoje eu carregasse esse trabalho de corrigir o que estava errado no projeto. Onde é que eu quero chegar com isso? Assim é na vida. E assim é com você. Não tolere seus subdimensionamentos. Mesmo que alguém tenha projetado esse subdimensionamento, for uma pessoa expert, ela não é expert em você. Ela vai te dar um sentido, ela vai te dar um caminho,
Mas é você que tem que fazer o caminho, você que tem que ter a experiência e no caminho, pela experiência das outras pessoas à sua volta, se cerque de pessoas assim, você confirmar elementos que você vai poder acrescentar dentro do seu escopo, para você poder chegar no lugar que você deseja, certo? Pode ser uma meta pequena para alguém que esteja do seu lado, pode ser uma meta grande para alguém que esteja do seu lado, mas o importante é você chegar naquela meta. E normalmente outras pessoas que têm metas, elas sabem um pouco melhor quão é o tamanho do degrau da escada que você tem que colocar. O espelho de uma escada deve ter em torno de 16 a 20 centímetros em média, tá bom? Então você está ali em 18,5, você não vai levantar tanto o pé, mas você também não vai tropeçar e construir milhões de degraus até chegar num lugar. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Vamos lá. Hoje a engenharia está em peso aqui hoje, né? Eu sei que você pode sentir que tem uma inabilidade. E talvez você tenha mesmo. Ou talvez você tenha uma habilidade diferente. A realidade nada mais é do que a realidade em si. Se você tem uma inabilidade, você terá uma habilidade extra. Por quê? Porque é impossível que qualquer coisa na vida para existir com apenas um dos lados. Você já viu um pedaço de papel com apenas um lado? Você já comeu uma pizza com apenas um lado? Mesmo que você não coloque recheio do outro lado da pizza, o outro lado ele existe, tá? Tá lá. Você já comeu um sanduíche cuja fatia do pão continha um lado apenas? Uma moeda que possui apenas um lado? Não, né? Porque simplesmente não existe. E assim como fatias de pão, pedaços de papel, pizza e moedas com apenas um lado não existe, situações unilaterais também não podem existir. Para alguns de vocês precisam aprender que ao invés de ficar chorando pelo lado que vocês estão olhando, vira o lado da situação. Olhe o outro lado. A fenda entre o que você é e o que você quer ser, ela dá sentido a como atualmente você se sente sobre a vida e como você gostaria de se sentir sobre a sua vida. Essa fenda se fecha quando você começa a agir de maneira diferente. Você se sente frustrado porque você não percebe crescimento. Nada mudou. Só que nada mudou porque o seu comportamento não mudou. Para construir confiança, você precisa agir na face da dúvida. Para encontrar a paz, você precisa aprender a tolerar o desconforto. Para criar a vida que você quer para você, você terá que parar de querer esperar por tudo começar a parecer fácil antes de você realizar o seu movimento. A transformação verdadeira vem de você dar um passo para dentro do desconhecido, confiando que o que você precisa está do outro lado da ação que você está com medo de realizar. Todo esse trabalho selvagem de autocuidado que você está fazendo, curando e perdoando, se sentindo melhor, se tornando alguém melhor, encontrando a paz e a felicidade, já é o presente que você oferece a todo mundo à sua volta. Reconheça o seu valor e espalhe ao seu redor ao longo dessa sua caminhada. E aqui vai um pequeno lembrete. Se atreva a não gostar de todo mundo. Eu vou repetir para você. Se atreva a não gostar de todo mundo. Se quiser um projeto novo, atire a sua ideia na mesa. Se quiser dar opinião diante de um grupo, dê a sua opinião. Se quiser expressar a uma pessoa como você se sente, se expresse. Se quiser dizer a alguém que você está de acordo ao que essa pessoa acaba de dizer ou acaba de fazer, simplesmente porque aquilo não ressoa com a sua pessoa ou não são seus valores, diga, compartilhe. Bilhões de pessoas nesse planeta, chamado de Terra, e você vai ficar preocupado com a coerência de cada uma delas.
você terá o suficiente quando se encaixar em teus pensamentos. Por isso, atreva-se a não gostar a todo momento de todo mundo. E depois você me conta. Se tens clareza, não precisarás tanto da sua coragem, porque a clareza vai te carregar nessa travessia. O quão importante é a disciplina na vida diária? Como você recomendaria que alguém cultivasse essa disciplina? São perguntas que chegam, não só através das pessoas com quem eu trabalho, mas dentro de mim. É porque colocado dessa maneira assim fica mais fácil, né? Eu tive tempo aqui de elaborar para vocês um pouco mais. Mas o que é importante é que com a maturidade a gente começa a perceber que há uma diferença entre disciplina e autodisciplina. Se eu e você estivéssemos servindo o Corpo de Fuzileiros Navais, iríamos acordar de manhã e logo teríamos sargentos dizendo exatamente o que fazer. E experienciamos um dia bem recheado de disciplina. Só que essa disciplina viria de fora, seria imposta em nós. O que outras atividades como empreendedores e líderes de empresas cultivam é a autodisciplina. Porque não haverá sargento dizendo a nós o que fazer. Então, dito isto, acordar cedo, planejar as atividades de forma coordenada e antecipada, você estaria realizando essas tarefas por si só. O que me veio aqui em pensamento foi que o trabalho da disciplina externa propicia, é a preparação para a disciplina interna, porque elas caminham juntos. Não é separando elas que você vai crescer mais rápido ou não. Elas caminham juntas. Porém, serão necessárias em ocasiões diferentes. E por que eu digo isso? Porque toda habilidade precisa ser praticada. E se você aprende com os outros, pede ajuda, você consequentemente vai chegar lá mais rápido. Esse nível de aspiração e inclinação ao serviço, vai te ajudar a ser mais assertivo. Não veja sua rede de apoio como pessoas do mal, só porque elas exigem de você, te dizem não, coisas desse tipo. Às vezes você pode até recorrer à questão metafísica. O não de Deus, ele protege. E o silêncio de Deus, ele prepara. As habilidades que precisamos funcionam como uma espécie de cultivo. Você precisa plantá-las em você de alguma forma. Lembra daquela famosa frase, o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável? Plante o hábito da autossuficiência, da autodisciplina, do autorreforço, da autovalidação e veja o resultado. Se você plantar autodisciplina em sua vida, ninguém pode te parar. Se não plantar esse hábito em você, nenhum talento do mundo será suficiente. Eu começaria pela autodisciplina, tá certo? Acho que é muito importante. E, Bernardinho, onde é que começa a autodisciplina? Com a disciplina que vem de fora. Gente, muito gostoso estar aqui com vocês, muito bom, muito prazeroso. A sensação é a melhor, né? Depois de bater esse papo aqui com você. Deixe seus comentários, deixe seu like. Estamos aqui ouvidos, tá? E espero vocês para o próximo podcast. Harion!